O período do Brasil colonial. Apesar do Brasil ter sido descoberto pelos portugueses em 1500, foi apenas em 1530 que se iniciou o seu processo de colonização, pois a coroa portuguesa começou a perceber que o comércio praticado na época não gerava mais os mesmos lucros que antes. Então eles decidiram vir para cá para explorar as terras de uma forma lucrativa. E a forma que eles encontraram de explorar essas terras foi por meio do plantio da cana-de-açúcar. Eles precisavam de uma mão de obra, então o que eles fizeram foi ir até a África e trazer negros para que eles se tornassem escravos e trabalhassem nessas plantações de cana. E o plantio à cana deu origem aos engenhos, que eram grandes construções rurais, que era basicamente onde acontecia todo o processo de produção, era onde também ficava localizada a residência do senhor do engenho, que eram as pessoas mais poderosas e ricas da época. Também era onde ficava a senzala, que era onde os escravos moravam. A casa de engenho, que era o local onde havia os equipamentos, onde acontecia todo o processo para transformar a cana em açúcar. E esses engenhos poderiam ser os engenhos trapiche, que eram movidos por força animal, ou os engenhos reais, que eram movidos por força hidráulica. A primeira forma de administração da colônia foi a das capitanias hereditárias. A capitania hereditária era uma grande faixa de terra que era dada para uma pessoa possuir o domínio daquela terra, podendo doá-la para o cultivo dos colonizadores. Porém, a única que realmente conseguiu se manter foi a de São Vicente, pois houve grande investimento nela na área de produção da cana-de-açúcar. Com o fracasso das capitanias hereditárias, foi criado então o governo geral em 1548. Essa forma de governo se estendeu só até 1572. Em 1580, Portugal se viu sem um herdeiro para o trono. Então, quem teve que assumir foi Felipe II, que era o rei da Espanha. Porém, quando Felipe II assumiu o trono, ele cortou as relações comerciais que Portugal tinha com a Espanha, o que fez com que os holandeses, em 1621, criassem a Companhia das Índias Ocidental. Então, em 1630, os holandeses invadem o Nordeste brasileiro e instalam uma colônia, onde permanecem até 1654, quando são expulsos pela nova dinastia portuguesa que havia subido ao trono. Anos mais tarde, a produção de açúcar brasileira começa a sofrer grande concorrência dos holandeses, que haviam utilizado as técnicas que aprenderam aqui. E juntando isso com os problemas internos que Portugal estava sofrendo, a metrópole foi arrastada para uma grande crise. Até 1694, foram descobridas as minas de ouro em Minas Gerais, São Paulo, Goiás e Mato Grosso. A descoberta do ouro no território brasileiro incentivou vários portugueses e pessoas de todo o território a se dirigirem a esses estados para poderem trabalhar nas minas. A partir da metade do século XVIII, ocorreram várias mudanças significativas na colônia brasileira. Em 1763, quando a capital deixou de ser Salvador e passou a ser o Rio de Janeiro, a atividade mineradora também começou a cair, além do surgimento dos primeiros centros urbanos, como Ouro Preto, São João del Rei e Sabará. E também começaram a acontecer expedições organizadas pelo governo e pelos bandeirantes que tinham o objetivo de desbravar o interior à procura de riquezas e também índios que poderiam ser usados como mão de obra. E também foi nesse período que ocorreu o Tratado de Madrid, que fez com que a colônia brasileira fosse dividida entre Portugal e Espanha. Essas expedições permitiram a ocupação de terras que correspondem hoje a vários estados, como Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará. Houveram algumas revoltas que levaram o Brasil colônia à sua independência, como a Inconfidência Mineira, em 1789, e a Conjuração Baiana, em 1798. Essas duas revoltas tiveram como objetivo alcançar a independência da colônia, que só veio a acontecer em 1822, durante o reinado de Dom Pedro I.